se tudo isso for ilusão? Responda agora! Eu não sei, me deixe em paz! Olá, insanos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Insano. E aqui quem vos fala sou eu, o de sempre, Leonardo, e vamos para mais um vídeo, começando ele com uma afirmativa. Certo e errado não existem. O que é o caos para as ovelhas é somente a sobrevivência dos lobos. Vocês concordam com esta minha afirmativa? Sim? Não? Bom, agora nós vamos entender dentro deste vídeo por que eu fiz essa afirmativa. Por que eles não existem? Será que é segundo a minha opinião? Será que é na visão geral? A ideia de certo e errado muda de cultura para cultura, de religião para religião, de época para época. Aí entra a seguinte questão: se muda tanto, será que existe mesmo um padrão absoluto? Ou é tudo construção humana? Vem com a vinheta. Ouçam sobre um mundo totalmente desconhecido, pois quando conhecer, tornará tudo possível. Que comece esse vídeo nada normal, pois chegou a hora, sou insano sobrenatural. Antes de começarmos, deixe seu like, compartilhe este vídeo com um amigo ou com uma amiga, inscreva-se no canal, hype este vídeo, façam de tudo para que o canal Sou Insano continue sempre caminhando rumo ao topo. Bom, a visão religiosa e a visão mística do que é certo e do que é errado. A visão religiosa, né, é aquela velha que a gente já sabe: pecado, salvação. A visão mística é que quanto mais você andar socialmente correto, mais você é bem visto aos olhos de Deus. Você andar dentro daquilo que é socialmente aceito, você tem aquela, digamos, evolução, né, de um ser, você se torna um ser evoluído. Então, tem uma mística por trás do certo e errado e tem um contexto nisso. Mas só que esses contextos, eles só vão construir, né, cada vez mais uma visão de certo e errado literalmente religiosa, literalmente ligado a sociedades de épocas onde essas religiões foram criadas. Também um conceito, uma conceituação ali, aonde nem tudo vai servir para todos em determinadas visões de culturas, e muitos vão tentar adaptar esse certo e errado que foi imposto ou foi trazido de bom grado, ok? A tradição religiosa, né, vai ter diferentes religiões, diferentes tradições e diferentes listas de certo e errado segundo as tradições religiosas. E dentro das tradições religiosas vão ter o contexto de certo e errado místico, porque nasce ali, digamos, uma ramificação, umas ramificações mais místicas, mais espiritualizadas, aonde vai deixar esse conceito de certo e errado mais pesado, mais karmático. Não sei se essa palavra existe, karmático. Né? Mas vai atribuir karmas, peso, e assim vai, né? Mas se você olhar bem, o que era certo e errado no século passado, neste século, já mudou o que é certo e errado. Mudou, e quem veio daquele século para cá notou que mudou, e
a sociedade continua caminhando. Mas o conceito de certo e errado ele vai alterando de acordo com o tempo, de acordo com a passagem de tempo, de acordo com a cultura ali interligada. Ah, isso numa visão religiosa, né? A gente se pergunta por muito tempo quem deu essa denominação do que é certo e do que é errado. Essa denominação de quem deu o que é certo e o que é errado, normalmente são os fundadores patriarcas das religiões, ah, quando muitas vezes ali é tido até mesmo como o próprio Deus deixou aquela via de regra, aonde ali está composto o que é certo e o que é errado. Às vezes o errado não está nem composto ali, só está composto o que é certo e errado fica subentendido como contraposto daquilo que está se dando como certo, né? É subentendido ali e vida que segue, ok? Mas não fica no final das contas quem decidiu tudo isso? Um Deus? Se foi um Deus, né? Vamos lembrar que foi um Deus que passou essas regras sobre filtro humano. Normalmente é tido não como se Deus tivesse deixado, mas sim como fulano escutou a Deus e Deus disse que isso pode, isso não pode. Quando a gente coloca isso, nós temos o filtro humano passando. E nesse filtro humano, né, a mensagem já não é deísta, por assim dizer, já é humana. Ela já é uma mensagem traduzida para nós. Então, aí é aquele conceito. Será mesmo que um Deus que é tido como criador de tudo, de todo o universo, ou alguns outros deuses que têm a força manipulativa de todas as forças da natureza, criacionais ou não, de criação ou não, será mesmo que eles precisariam de passar um recado para um homem, tipo, olha, você é minha secretária eletrônica, estou passando um recado para você, pega isso aí, ó, e envia para os teus amiguinhos aí. Será que isso é o correto? É isso mesmo? Bom, se na religião e na mística tão relativo, será que na sociedade e na filosofia seria algo diferente? Roda a vinheta. Vamos para a próxima cena, crianças? Sim, vamos! Eu também! Bom, então vamos agora para uma visão mais social, cultural e filosófica dessa situação. Porque o certo e o errado ele vai estar ligado bem ao que é o social, também vai estar ligado muito bem ao que é cultural e também vai estar ligado à filosofia. Nesse ponto, nós podemos analisar que a sociedade, quando caminha, que foi o que eu falei até um pouco anteriormente, quando ela vai caminhando, ela vai encontrando novos certos e novos errados, e coisas que anteriormente eram certas se tornam erradas, e coisas que anteriormente poderiam ser vistas como erradas se tornam corretas. Então, isso tudo depende de uma evolução, entre aspas, daquilo que é certo e errado no âmbito sociocultural ou social. A cultura ela tem muito a ver com isso também, onde ela vai trazer essa visão da onde nós vamos retirar o certo e errado, que também vai se ligar à religião, porque a religião ela vai ajudar a formular a cultura daquela pessoa e vai trazer o ponto de vista daquilo que é certo e errado com a visão religiosa junto com a sua vivência. E a parte filosófica? A parte filosófica eu não arranho tanto, até porque a parte filosófica eu pouco li, mas por muitas vezes, conversando em alguns debates,
as pessoas têm uma visão de que, isso que você está falando é de tal filosofia e tal. Então, eu já vi que alguns pensamentos meus, eles triscam em pensamentos filosóficos, mesmo eu não tendo contato com eles, né? Ah, então, dentro dessa questão da filosofia, o que eu pude ler um pouco, né, dentro de pesquisas, né, é que o certo e errado ele não é um consenso, não há um consenso. Não há o absoluto certo nem o absoluto errado. Há uma visão de certo e errado, de formas diferentes. Há uma visão de certo e errado, como ele não existisse realmente, ele só fosse algo intrínseco ali ao cultural, e também uma visão de certo e errado na questão de a servir ali no ambiente social ou não, servir a uma pessoa ou não, se é melhor para a comunidade ou não, se eu entendi direito o que eu li, né? Mas o grande problema aqui no social e no cultural é justamente o seguinte: quando temos o certo e errado como verdades absolutas, ok? Verdades essas absolutas que podemos tirar, né, questões e apontar o dedo, fazer julgamentos e indicar as pessoas como más ou boas, ou imorais ou morais, ou marginais ou sociologicamente aceitáveis, né? Quando a gente tem esse absolutismo do certo e daquilo que é errado, e não paramos para analisar o que é realmente o certo e errado, geramos uma polarização na construção social, o que pode atrapalhar um pouco a nossa forma de viver, até porque nós não somos um mundo unificado, e, e isso tem muito a ver com a visão religiosa, né? Nós não somos um mundo unificado, que se fosse unificado as regras seriam universais, e não são, né? Nenhum âmbito que eu citei até agora, nem da filosofia, nem cultural, nem social, nem religioso, são universais. Não é algo que serve para todos. Então, logo, o certo e errado, ele é muito mais frágil do que ele aparenta ser. Ele é muito frágil, muito frágil. E com essa questão que eu estou colocando aqui, eu fico pensando, e eu creio que vocês também devem ter pensado nisso agora. Vejam que todos os que eu falei até agora não têm a certeza do certo e errado, não tem um certo e errado universal, que é a conduta de todos, que serve para todos. Se nem o religioso, nem o místico, nem o social, nem o filosófico conseguem fechar essa conta em uma verdade única, o que sobra? Talvez, quem sabe, o próximo ato explica. Você já deixou teu like no vídeo? Antes da gente passar para o próximo ato, para a próxima parte? Já compartilhou? Já deixou o seu comentário? Não? Então, no final deste vídeo, eu tenho certeza que você vai deixar seu comentário com uma pergunta. Eu tenho certeza. Então, roda a vinheta aí, que eu vou chamar de transição. Então, roda a transição aí. Vamos para a próxima cena, crianças? Sim, vamos! Eu também! Agora vamos ter a visão do certo e errado dentro daquilo que é a natureza. Eu acho que essa é a melhor visão que podemos trazer do que é certo e errado. Por quê? Porque nós vamos trazer regras inquebráveis. Nós vamos trazer regras essas, leis essas, que não podem ser quebradas em nenhum nível. Ok? A partir do mundo natural,
da própria dinâmica do universo, do nosso planeta e etc. Quando a gente fala um pouco sobre isso, né, a nossa cabeça vai logo em questões mais, digamos, ligados à fauna e à flora do nosso planeta, né? Que seria sobrevivência, equilíbrio, consequências reais, instinto, cooperação. Mas tem uma coisa nisso tudo, que é os limites naturais. Os limites naturais, eles não impõem a regra. Eles não te convencem da regra. Eles não perguntam se você entendeu a regra ou não. Eles só existem. São leis totalmente existentes que independem da sua compreensão. Aquela lei, ela existe, é imutável, e você entendendo ela ou não, ela é a consequência, independente. Um exemplo, tá? É um fato que o fogo vai consumir a matéria, ele vai gerar calor, a matéria vai se tornar cinzas. Acabou. Tá. Ciclo da água, tem algo diferente disso? Não muda, a lei da física não vai mudar. Então, você vai ter várias leis inquebráveis. A velocidade da luz está ali, imutável. É isso. Todas essas leis que eu estou citando são leis imutáveis. Nenhuma delas vai mudar porque alguém interpretou elas de forma diferente. Elas vão ser aquelas regras, independente da forma que as pessoas vão ver aquelas regras, vão entender aquelas regras, mas elas vão ser leis imutáveis. Não tem como mexer nelas. É o limite. Limite esse que um Deus criador daria. Ele não daria frases, palavras ou qualquer coisa do tipo. Ele pegaria, a regra é essa. Acabou, tá feito. Não tem mais para lá ou mais para cá. Eu vou dar um jeitinho. Eu vou passar pela tangente. Não tem. Eu interpretei desse jeito, logo a regra não é do jeito que vocês estão falando. Não tem. É aqui e é aqui. E até desde o início até o final do universo. É isso. Imutável. Não é cheia de interesses. Não é cheia de interpretações humanas, construções humanas. Não é cheia de ego. Não é cheia de narcisismo. Não tem nada disso. Elas só são regras, leis, que com a cognição humana você pode tentar entendê-las, saber como elas funcionam, ou simplesmente só saber que elas existem e seguir vida com base nelas. Bom, se nós pegarmos tudo isso, podemos ver que o certo e errado ele vai estar intrínseco à lei natural. O certo é a lei que existe. O errado é você pensar que pode quebrar essas regras, que você pode ultrapassar, que você pode modificar, que você pode ir além. Se existir um Deus, né? Eu estou falando aqui abertamente. Para mim, Deus existe, né? Mas estou falando abertamente para todos vocês que vão assistir esse vídeo. Se existir um Deus, ele deixou sim um código de conduta, mas não detalhado por escrito. Ele não deixou ali, ó, bonitinho ali, ó,
Se ele deixou algum código de conduta, esse código ele está inerente ao mundo, ao universo, à realidade que ele criou. E qual é esta realidade? Esta que você está vivendo aqui agora. Regras que nós criamos, elas não são absolutas. Elas só são regras de convívio social. São regras para melhor convivermos em comunidade. Não são palavras que irão te transformar num ser humano melhor e você alcançará a bondade de um Deus ou a felicidade de um Deus ou a sua própria felicidade ou o perdão de alguma coisa que você nem cometeu. Mas todas as outras vias de regra nós não respeitamos. A fauna, a flora do planeta, a natureza em si, nós não respeitamos. Regras essas que a gente, não liga, não prestamos atenção. Nós olhamos como para uma árvore, como um estorvo, para um animal, como um incômodo, ou para o seu amigo, colega, irmão, irmã, tanto faz, como só uma outra pessoa tem que me preocupar comigo. Somos todos feitos da mesma matéria, do mesmo universo. Vivemos sobre o jugo das regras universais. Cabemos notá-las, cabemos prestar atenção e cabe a nós manter um ciclo e não tentar fugir dele, porque isso seria quebrar as regras. Quebrar as regras desse tipo, fugindo do ciclo, desertificando locais, retirando coisas dos seus ambientes naturais, transformando tudo em praticamente industrialização. Isso aí sim, é um caminho para o errado. Ainda não é o errado, mas é um caminho para o errado. Isso é preocupante. Bom, eu finalizo esse vídeo com alguns pensamentos para vocês. Espero o comentário de vocês aqui neste vídeo, para que depois eu possa até mesmo tirar ali um pedaço desse comentário, destacar ele na tela e trazer aí talvez um vídeo, um short aí falando sobre este comentário. Então, peço que vocês comentem, ok? E ative o sininho, se inscreva, ative o sininho ali, para saber quando eu trouxer a resposta de vocês. Vamos para a próxima cena, crianças? Sim, vamos! Eu também! Se o certo e o errado, do jeito que nós conhecemos, são uma definição humana da mente, por que nós nos submetemos tanto às leis inventadas, religiosas e sociais, em vez de nos regermos pelas leis naturais do nosso próprio planeta? E uma outra questão: você acha que existe um certo e um errado absoluto? Ou tudo isso é uma construção humana? Essas duas, vocês jogam ali nos comentários. Vou deixar essa que eu falei por segundo fixado no comentário do vídeo, ok? Vai ficar ali fixado e vocês comentem logo embaixo, ok? A outra vocês comentem normal. Então, um beijo no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Soissamo. Rumo ao topo, galera. Eu já entendi. Esse conteúdo já chegou ao fim. Com isso, mais um ciclo teve seu final. Mas tem limite que foi bom ter você aqui no nosso canal. O insano começa a se despede. Não se tristeça, apenas aguarde. Pois o conteúdo aqui do canal não para e nem se repete. Voltei!
Autopor.